diabo começou a usar, não era ele, né? Meu marido tomou ódio de mim, gente. Não tem ideia que eu passei, não. Era um espírito. A luz e as trevas na cidade. Eu me converti primeiro. Um espírito nele que fez ele tomar ódio de mim. Até coisa de lixo ele pegou. O diabo usou ele para pegar, para mandar fazer para minhas crianças comer. Tem uma ideia. Você já passou por isso? Já? Você já passou de você estar de madrugada lá, você obreira, sendo fiel a Deus, orando, jejuando, fazendo tudo direitinho, e a pessoa chegar de madrugada, 3 horas da manhã, doidão, cheio de droga, é você. A culpa é sua, vou te matar. Eu tenho que trancar a porta para você querer me matar. Lembra disso, Natália? Eu passei por tudo isso. Já usava ele lá, ele usava droga, bebia. Ele vinha manifestado para casa para me matar. A culpa é sua. Você que ocupa maior escândalo na porta, ele chegava a amassar o ferro na porta, irmão, querendo entrar para me matar. Até na casa do pastor, para querer matar o pastor, ele foi procurar o pastor. Sério, gente. Sério, eu estou te falando sério. Você já passou por isso? Então, será que você já passou por isso? Aguentaria passar o que eu passei? Eu passei troço pesado na minha vida. Mas eu sei, hoje eu sei como lidar com o bichinho, porque ele foi liberto, mas foi uma luta. Se não fizer do jeito que Deus está falando, só Jesus. Entendeu? Hã? Até na casa do pastor ele foi procurar. Ah, é? É a casa do pastor que ela mudou? Então eu vou lá, porque ele achava que eu tinha que continuar bebendo, ir mais, né? Continuar cheirando com ele. Eu parei, porque eu me converti, não queria mais ir para a barraca com ele. Aí o diabo fez ele ficar revoltado contra mim. Quer minha mulher de volta? Entendeu? A época do pastor, ele vai abençoando. Ela foi procurar o pastor. Depois que ele se converteu, ele se tornou novo amigo do pastor Lopes. Nem parecia uma dona Bezerra. Ele ficou amigão do pastor, mas quando o diabo usava ele, não era assim. Meu marido, o diabo fez ele tomar tanto ódio de mim que tinha época nem para minha cara direito ele plantava olhar, coisa séria. Porque eu me consagrava, eu orava, expulsava o demônio. O demônio ficava agoniado. Aí, do nada, ficava dentro de casa. Entendeu? No começo eu chorava, que eu falei falando ali, que foi, meu Deus, mas não estou entendendo, a gente se dava tão bem, agora que eu me converti em outra coisa, eu não fiz nada. Eu chegava lá, o pastor Fabiana, tu vai cair nessa. Seu demônio, você saiu da mão dele. Como Samuel ainda não se converteu, ele está tentando usar o Samuel para tirar você de Jesus. Você não está vendo isso, não? Não vai cair nessa, né? Não, a gente vai orar firme e a gente vai ganhar o Samuel para Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe, ele é muito cabeça dura. E Fabiana, não existe cabeça dura para Jesus, né? Você está por fora. Jesus é especialista em cabeça dura, ele não salva. E aí eu fui ouvindo o conselho do pastor, ouvindo, botando em prática. E aí eu estava até conversando com a Ana agora. O meu marido mudou de uma tal maneira a estudar água comigo. Meu marido era grosso, ignorante, ele se tornou um homem carinhoso, romântico, olha, diferente. Mudou mesmo. Aí um dia eu estava vendo ele lá na cozinha, ele brincando com a menina e tudo. Eu, no meu coração, percebeu? A sua palavra é 100% verdade. Tudo que o meu pastor falou era verdade. Demorou um pouquinho, foi 5 anos. Não foi da noite para o dia, não. Mas realmente aquilo era um demônio. Por quê? Porque eu olhei para ele e falei, olha só o marido que eu tenho. E quase que eu jogo isso fora. Marido carinhoso. Marido, assim, que eu nunca imaginava que ele era. Eu fiquei na minha vida, assim, eu nunca imaginei que um dia ele ia ser desse jeito. Você está entendendo? Totalmente
diferente. Aí eu entendi, aquilo realmente era do mundo, saiu. Ele mudou. Você entendeu? Mudou. Só que ele mudou tanto que ele não pegou. Jesus, não, agora tá bom, já está no meio do céu. Entendeu? Mas ele mudou. Você está entendendo? Não, eu estou falando para você que eu tenho experiência disso. Né? Ah, mas você sabe que eu faço? Não, eu já apanhei. Como você viu? Eu não sei se você já apanhava de novo, não. Tomara que não, mas eu já apanhei. Tão arrebentada, já apanhei do relacionamento que eu tinha, já apanhei do meu marido. Esse meu marido batia e eu nele. A gente que estava lá no mundão, o irmão, ele se pegava sério de casa. Eu tinha mais unha grande, não era unha postiça, era minha unha mesmo. O irmão, ele andava todo rasgado de unha e eu toda arrebentada. Brigava sério. Porque meu marido estava com um carrapacho lá em casa. Antes de eu me converter, depois ele mudou. Mas ele ainda era um pouquinho, né? É que ele aprendeu a se controlar depois que ele se converteu, ele aprendeu a se controlar. Mas meu marido era muito ciumento. Não que eu desse motivo, porque graças a Deus eu já bebi, fumei, cheirei, mas nunca fui de negócio de ficar traído, isso aí não. Entendeu? Eu gostava muito do meu marido, muito gostando de falar em cima do meu marido. Mas ele era muito ciumento, meu marido. Muito. E quando ele tomava o Big Night, aí. Entendeu? Então o que acontece? A gente brigava muito, eu tenho experiência disso, eu conheço muito do meu marido. E uma cada coisa que aconteceu. E para mim aprender a vencer aquilo ali, não foi assim, do meu jeito, nem da noite do dia, tinha que ser do jeito que eu vim orientado pelo meu pastor. Às vezes que abusava ele lá para falar um negócio, eu ficava meio chateada, assim, não com raiva, mas magoada. Sabe, você fica magoada, tu olha para a pessoa, tu lembra que a pessoa fez. Quando você está desse jeito, você sabia que você não perdoou a pessoa de coração? Que isso, pastor? Não. A mágoa é um sintoma que você não perdoou de verdade. Quando você perdoa, você consegue lidar com a pessoa normalmente. Quando você olha para a pessoa e sente aquela tristeza que a pessoa te fez, você não liberou o verdadeiro perdão para ela. Porque deixa eu te explicar uma coisa, quando você pega com Jesus, você vai lá e se conserta. Logo em seguida, você pode orar a ele, que ele está te tratando do mesmo jeito que ele te tratava antes. Jesus não te olha magoado, não sei, orar agora você não sei, eu não esqueci o que ela fez de manhã. Não, Jesus não é assim. Se você pede perdão dele, ele disse que os seus pecados não me lembrarei mais, eu lançarei no mar do esquecimento. Vamos lá, eu gosto dessas coisas, eu não sei se vocês gostam, mas que vocês gostam, né? Mas eu gosto. Vamos supor que você errou com Jesus. Você fez uma coisa bem chata. Pecou. Aí você vai lá e pede perdão a Jesus. Senhor, o Senhor disse, eu confiei, confessar meus pecados, o Senhor quer os perdoar iniquidade. Correto? Aí você pediu perdão a Jesus. Aí depois você vai orar a Deus e Jesus está todo magoado com você. E aí? Perdoei, mas pelo menos 3 dias não quero muito assunto com você, não. Imagina se Jesus fizesse isso. Não, é sério, gente. E aí? E aí, igual perdoei, mas você fica aí, eu capo, porque o negócio foi pesado. Nos 3 dias Jesus fizesse isso hoje. É assim que Jesus faz. Então, esse perdão seu aí não está sendo sincero, não, porque você às vezes você faz isso. Perdoar eu perdoei, mas ele lá e eu cá, ou ela lá e eu cá. Eu não quero muita conversa, não, você não perdoou.
Então você não está perdoando como Cristo. Cristo não é assim. Você pediu perdoou e vai te esperar. Você pode ir lá que ele vai te receber muito bem. E nem vai ficar jogando na sua cara. Cuidado, hein? Você não é errado. Lembra de manhã o que você fez. Não te perdoei, mas Jesus não fica fazendo essas coisas. Às vezes é bom a gente ter uma ilustração que é para você despertar, entendeu? E aí você vai pensar, é mesmo, né? Diferente da vida. É sério. Aí quando você está magoado, e às vezes acontecia isso. Meu marido, o espírito lá usava ele lá, eu perdoei. Acho que loucura. Sério. Aí ficava dentro de casa. Vai jantar? Ô fulano, Natasha, o que foi? Pergunta o teu pai se olhando pra gente. Ele disse daqui a pouco. Fala que daqui a pouco não, porque ele deitar. Se ele quer que eu arrume, deixa na panela, deixa arrumado na roupa da casa. Não tem nada. Então não está perdoado, gente. Aí eu chegava lá no meu pastor, eu sei lá, é muito engraçado, porque o meu pastor ele não sabia da minha vida, claro que não, mas ele falava certinho o que estava acontecendo. Aí eu ia lá, não, pastor, porque é meu marido, não sei o quê, mas pai, gente, pastor, passou uma luta comigo, meu marido. E assim, eu ia lá reclamar com o pastor. Aí o pastor falou, não, a gente vai orar por nossa luta, não é carne e sangue, mas nunca fique de cara amarrada, Samuel dentro de casa. E era justamente o que eu estava. Falei, cara, pastor Samuel de cara amarrada. Nunca fique de cara amarrado comigo, porque a nossa luta não é carne e sangue. O diabo usou ele, te tratou mal. Aí depois de Deus mandar, aí você fica meio tranquilo. Aí o diabo sai, aí ele vai ficar tentando entender por que você está de cara feia para ele. Entendeu? Porque ele não sabe. Sabe o que ele vai achar? Não está entendendo essa mulher, não é? Um dia ele está sendo de cara amarrado, todo chateado. Você está entendendo? Então não faça isso. Outra coisa, o pastor falando para mim. Quem tem que andar de cara amarrado, chateado é o diabo, não é você? Entendeu? Ainda está lá o Luiz e Samuel de cutuca, pronto, acabou sua paz, acabou seu sossego, está chateado. O diabo nunca vai sair dele, porque ele está conseguindo vencer. Você está entendendo? Ele está conseguindo te tirar do sério, ele está conseguindo tirar a tua paz, ele está conseguindo fazer o seu andar chateado, ele não vai sair dele nunca. Você tem que aprender isso. Para de ficar. Jesus falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho. Quando chegar em casa, amor, quer jantar? Mas o diabo falou: irmão, tenta por aqui, sai por aqui, bicho, não ouviu, tá? Vou fazer um cafezinho para ele, dá confiança pro diabo, não. Se é isso que você tem que fazer, bota lá seu louvor. E aí eu fui aprendendo, porque isso é um caminho, salvação é um caminho. Você não consegue salvar do seu jeito, não. É Jesus que salva, mas ele precisa usar você para salvar. Quando você fica com mágoa, meio triste com a pessoa, você não está entendendo. Enquanto essa mágoazinha estiver aí, é que você não perdoou. E o tempo que ela está aí é o tempo que Deus tem que dar uma pausa para libertar a pessoa. E você primeiro tem que limpar o seu coração, que a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado os livros de coração que verão a Deus. Então, quando eu estou assim, eu não entendia isso. Quando eu estava assim com meu marido, era um tempo que Deus não podia ir, porque ele estava me usando. E eu não estava assim com ódio, mas eu não estava em condições de me usar, estava magoada mesmo. Meio triste, a Bíblia diz que a Deus ele responde na alegria do nosso coração. Entendeu? E outra coisa que a gente tem que fazer é crer. Gente, o diabo, ele é o enganador das nações. Você entendeu? O demônio, ele é mentiroso. Cuidado se você não cair na lábia dele. Entendeu como é que funciona? Cuidado se você não cair na lábia dele. Então, o que acontece? Quando você repreende o mal, ou quando você está orando por uma situação, você tem que ficar firme.
impediu Daniel de ser abençoado, né? Ele estava para receber uma bênção lá no rei. Então você não pode deixar de orar, mas não é só orar, você tem que orar e crer. Você tem que estar crendo, nada tira da sua cabeça que o que você orou vai ser daquele jeito. E quando você amarrar o demônio, você mandar aquilo embora, você não pode ter dúvida no seu coração do que você fez. Aí você fica lá, Satanás, sai do nome de Jesus, daqui a pouco você meu Deus, mas já vai continuar usando essa coisa. Você não acreditou que ele saiu dali, senão você ia dar um caso para você abre. Entendeu? Então, lá, eu vou te explicar aqui, você é uma pessoa que ora, pastora, é errado a gente chorar? Não. Se bem que Jesus não pode ver ninguém chorando. Jesus já falou lá para a filha de Naim, né? Chegou perto dela e falou o quê? Não chores. E Jesus não é aquele tempo. Você tem que entender isso, pessoal. Se você passa uma luta, se você passa, sei lá, uma batalha na sua vida, claro que o Espírito Santo é o consolador. Ele vai te consolar. Mas a vontade de Jesus não é ficar te consolando pelo sofrimento. A vontade de Jesus é acabar com o seu choro. Você está entendendo? A vontade dele é acabar com o problema que está fazendo você chorar. Entendeu? Lá na viúva de Naim, deixa aqui rapidinho, a gente vai lá no mar. Vamos primeiro ver o negócio lá na viúva de Naim. Lá no livro de Lucas. Você tem que entender Deus, gente. Senão você não, pastor, eu estou passando uma vontade. Deus tem que consolar até quando? Jesus quer mudar a sua história, acabar com o seu choro, glória a Deus, acabar com o seu sofrimento, acabar com a sua luta. Mas isso também só acaba quando eu entendo o que Deus está falando. Se eu não entender, eu vou ficar chorando toda a vida. O pastor Mota, um dia desse, ele pregou sobre isso. Não sei quem viu lá, que ele falou sobre aquela passagem do choro. Pode durar uma noite, foi quarta-feira, né? Mas a alegria vem ao amanhecer, que a alegria vem quando você entende a palavra. A Bíblia diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, né? Aí ele estava explicando lá, como que vai amanhecer na sua vida? Quando você entende a palavra, o seu entendimento abre. As coisas, a palavra ilumina você. Aí o choro acaba. Você entende a saída, você entende a mudança. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí, ó, Lucas 7, lá no versículo 11. Acharei. Às vezes tem alguma coisa fazendo você chorar. Você não perdeu o seu filho, mas às vezes é um problema no seu casamento, às vezes é um problema na sua família, às vezes é uma luta que você está passando. Então ele está falando aqui, ó, o filho da viúva de Naim, não é isso? Ele está dizendo assim: e aconteceu um pouco depois ir à cidade, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vindo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus teve, o que é isso? Jesus, ele tem íntima compaixão do seu sofrimento. Preste atenção, pessoal. Isso também é uma coisa que eu não estou falando só que eu li na palavra, não. Tudo é possível que crê, porque eu já tive época da minha vida de eu ficar com os olhos igual aquele peixe, como é que é? Telescópio, de tanto chorar. Meu Deus, mas por quê? Meu Deus, mas por quê? E nada acontecia na minha vida. E Deus falando, Fabiana, não é que você está em pecado, mas você não está crendo. Tudo é possível ao que crê. Qual era o problema da vida de Jó? Se ele era um fiel desviado do
mal. Ele era fiel. Qual foi o problema da vida dele? Ele não estava crendo. Porque quem tem medo, a pessoa não está crendo. Ela tem que estar crendo, ela não tem medo. A fé cancela o medo. O medo cancela a fé. É como se o medo, a incredulidade, é um bloqueio na sua fé. Ele não anda, porque o justo viverá pela fé. Eu bloqueei a fé para comandar. Você está entendendo? E tem um problema. Ficar orando e chorando toda a vida não vai resolver o seu problema. Se você se levantar com a palavra, assim, eu estou crendo. O Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Aí as coisas acontecem. Você tem que crer. Aí ele teve íntima compaixão por ela, né? E olha o que ele disse para ela: não chores. Agora vamos dar uma paradinha aqui, ó. Não, vamos continuar aqui. E chegando-se ele, tomou-se do esquife, e os que levavam pararam. E o que ele disse para o jovem? Jó, eu te digo, levanta-te, vamos dar uma paradinha aqui. Ela estava passando um momento de sofrimento. Sim ou não? Ela estava passando um momento de angústia, de dor. Jesus até falou o seguinte: invoca-me na angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, o que acontece? Ela estava passando um momento de angústia, de tristeza, de dor, aquela coisa toda. E Jesus falou para ela: não chores. Mas logo em seguida, o que Jesus foi fazer? Vamos ver se vocês estão entendendo. Jesus foi resolver o problema dela. Jesus não ficou ali: não chores, vem cá, vem cá. Não, minha filha, não, meu Deus, eu não choro. É assim mesmo, vem cá que eu vou te consolar. Ou então, chora que é bom. Você está entendendo? Chora mesmo, você tem que chorar que é para desabafar com o botar da boca. Pode chorar à vontade aqui no meu pai. Jesus não fez isso. Jesus disse: não chore, foi resolver o problema dela. Jesus não quer que você fique. Tudo bem se você chorar, ele vai te consolar, mas ele não quer que você fique toda a vida chorando no colo dele. Ele quer resolver o problema, ele quer ver você feliz. Sim ou não? Senão não adianta, não chore. Continua morto lá. Não é assim. Então, o choro dela, o sofrimento dela incomodou Jesus. Jesus foi lá. Ele disse: não chore, mas ele foi disposto a acabar com o problema. Quer ver? Eu vou fazer essa mulher feliz. Uma situaçãozinha que estiver me chorando, eu vou ter que consolar ela. Vem cá, não chora não, tá. Mas eu vou orar para Deus mudar a vida dela. Eu quero vê-la feliz. Eu vou orar, se eu puder fazer alguma coisa para tentar resolver o problema. Quer ver? Vou tirar pela minha netinha. A minha netinha foi lá em casa. Aí ela estava lá brincando. A Natasha, tipo, aí eu comprei um quadrinho para Yasmin. Não tem aqueles quadrinhos que você desenha, aí faz assim, apaga? Não tem? Só que aquele dali que a Natasha comprou é diferente. É um que agora tem uma bateriazinha. Então aperta assim, ele apaga no automático, né? Só que aquele ali, a gente comprou mais um, prestou, né? Porque eles cantaram, viram acaba a bateria e o próximo quadro. Porque ela queria desenhar no quadro, o quadro queria apagar, porque estava ruim. Ela filmou um terreno, porque ela queria apagar, o próximo não apagava para ela desenhar. Botou de desenho lá, botou de risco lá. Aí a mãe dela: Maria, mas não apaga, Maria. Não quer desenhar. E ela não entendia que o troço estava ruim. Eu falei: Jesus. Aí o que aconteceu? Naquele dia eu vi, vem cá com a vovó, vamos brincar junto. Eu consolei ela para ela parar o choro. Aí quando foi um dia desse, eu fui lá e eu pôs um quadrinho para ela, daquele que apaga normal. Quer dizer, eu consolei ela, mas vou acabar com o choro dela. Quando ela for lá, ela já tem quadrinho para desenhar. E não adianta só consolar e continuar o problema. Você é a mesma coisa de Jesus. Jesus é a mesma coisa que Jesus fez com essa mulher. Ele até consolou ela: não chore. Mas é mais ou menos assim: fica tranquilo que a gente vai resolver isso. Jesus é assim, gente. Tem gente que entende Jesus diferente. Não,
castigo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Vamos dar uma paradinha aqui? Aqui não está falando detalhe, mas você acha que, como que você acha que essa mulher ficou? Tem um filho dando de volta. Hã? Jesus também ficou feliz. Jesus saiu dali e falou, acabou seu problema. Chega de chororô. Tá aí, o que você quer? O filho? Toma teu filho de volta. Jesus faz assim. Quem está te fazendo sofrer esse marido? Então vou mudar ele vai te fazer feliz. Quem está te fazendo sofrer essa mulher? Então vou mudar o coração dela. Ela vai mudar, vai te fazer feliz. É a prosperidade. É uma seca, não entra nada. Eu vou prosperar você se alegrar. Primeiro, aqui você está vendo isso aqui. Vamos lá. Hoje a gente não está numa mensagem direta, mas a gente está um pouquinho para lugar. Ah, mas pastor, mas um negócio meu na prosperidade. Olha o que ele está falando aqui. Gente, é sério. É você confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, você olha para a circunstância, você se abate, você acha que Deus não está te vendo. E não esquece esse negócio de Deus não está te vendo. Você tem que andar com Deus, confiando em Deus. Hã? É isso que acontece. Hoje não tem? Não, mas eu vou orar, mas amanhã vai ter. Eu vou procurar. E assim a gente vai embora. Deus quer acabar com a batalha, com a luta. Hã? É isso. Né? Deus não chama para você ficar vivendo a vida inteira no deserto, não. O pessoal lá, deixa ficar lá no deserto, lá, porque eles foram duros de coração. Mas Jesus não chamou para morrer no deserto. Jesus chamou para levar para uma terra, manda leite, mel, deixa ter sossego, paz. É igual a gente. Jesus chamou a gente lá do mundo para a gente ser feliz, a gente ter sossego, ter paz. Para isso a gente precisa obedecer. Porque às vezes a pessoa vem do mundo, que nem o pastor Mota fala. Às vezes a pessoa vem do mundo, Jesus tirou ela do mundo, mas Jesus tirou ela do mundo, mas ela não tirou o mundo dela. Ela não está lá no mundo, mas o mundo está no coração dela. Foi tirada do mundo, mas o mundo está nela. Por quê? Porque a pessoa vem buscando um hábito do mundo que a pessoa não quer largar. Como, por exemplo, eu vim do mundo, não vim, mas o que é do mundo eu larguei, droga, bebida. O que tinha de errado, o que era do mundo, eu abandonei isso. Mas tem gente que vem para a igreja e quer continuar carreira na vida do mundo. Se prostitui, quer continuar prostituindo, quer continuar fazendo a mesma coisa lá de fora. Quer dizer, a pessoa está servindo a dois senhores. E isso não é legal, porque lá no Apocalipse está dizendo assim, ó, porque tu não és nem quente, nem frio, porque tu és morno, eu vomitar-te-ei pela minha boca. O que é isso? A pessoa nem é do mundo, nem se firma perto de Deus, a pessoa que está em cima do muro. Na hora que a pessoa toma Santa Ceia, então ela fala tomar pirinagem. Poxa, mas é uma brincadeira que você está fazendo com Deus. Na hora isso dá ruim, vai culpar quem? O Judas estava assim, o Judas, ele não era nem quente nem frio, ele nem era um discípulo, nem era do mundo. Ele estava ali no meio da roubada sacolinha. Ele veio com os costumes do mundo. Entendeu? Ele não estava no mundo, mas o mundo estava dentro dele. O estilo hábito de roubar estava dentro dele. E às vezes a pessoa vem para a igreja, ela vem carregando o troço lá do mundo. Se ela xingar, ela continua xingando. Prostituir, casinha aqui e ali, a pessoa continua tendo casinha ali e aqui. A pessoa não entende que Deus é santo, o nosso corpo é o templo de Deus. Você entendeu? A pessoa tem que largar isso, irmão. Jesus já te tirou, você tem que largar o mundo agora. Hã? É assim que tem que acontecer, porque Deus não chamou você para ficar sofrendo, não. Deus te chamou para uma terra, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, nunca foi a intenção de Deus que ele morresse por sofrer no deserto, não. Deus tem uma terra, tinha uma terra preparada. Manava leite, mel, tudo de bom, só que eles não aceitaram liderança. A liderança de Deus. Lá eles eram escravos.
ele não queria se submeter ao Senhor, né? Obedecer os mandamentos de Deus, por isso que ele ia entrar na terra. Eles queriam, sabe como é que eles queriam entrar na terra? Prostituindo, adorando outros deuses, entendeu? Murmurando, é assim que eles queriam, e assim não tinha como. E isso acontece hoje em dia, não é todos não, estou generalizando, mas às vezes tem pessoas que querem ser abençoadas, mas às vezes você quer ser abençoado prostituindo, mentindo, como, gente? Se Deus é santo. Hã? Não tem como, a gente tem que abandonar esse nosso. Glória a Deus. Mas que Deus chamou a gente para sofrer? Não. Deus não chamou ninguém para sofrer. O negócio é a gente entender o que Deus está falando. Sim. Amém? Joel 2, 25. Eu estou transmitindo aqui a internet, transmitindo a internet do celular dele. Não vai de um jeito, é igual aquele paralítico pegado. Não vai de um jeito, não vai de outro, não? O negócio é aí. Dá para entrar pela porta e sobe no telhado. É assim que tem que ver. Andar de um jeito, vai de outro. Ai, Jesus. Joel, né? Cadê o meu Joel? Cadê o meu Joel? Joel, achei, cheguei lá, pessoal. Essa bolinhazinha aí ajuda a achar. JL. A Natasha me ensinou isso, né? As bolinhas, as siglas. É a sigla do nome. Depois de Daniel, vizinho José de Amores. Isso aí. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, ó. No irmão, você não tem esse problema. Tem digital, né, Joel? Joel 2. Joel 2. Aí ele está falando aqui, ó. Joel 2,19, gente. Acharam aí? Joel 2,19. Mas o meu problema, pastor, não é salvação. O meu problema é que eu estou passando por socorro. Deus também quer mudar isso. Sim ou não? Hã? Ele está dizendo assim, promessa de quê? Aqui na minha vida está promessa de fartura. Hã? Joel 2,18. Joel 2 usando um repetido. Glória a Deus. Então, ele está dizendo assim, ó. Então o Senhor terá zelo da sua terra. Sabe o que é zelo? Cuidado. E se compadecerá do seu povo. Lembra que ele se compadeceu daquela mulher? Ele se compadeceu da Bíblia de Israel? Lá no caso de morte. Aqui já é um caso de prosperidade. Mas ele está falando que ele se compadecerá do povo dele. E se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Olha o que ele diz, ó. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo. É uma comida, né? Alimento. E deles sereis fartos. Sabe o que é você lá na panela? Você comia até não aguentar mais? Não é aquele negocinho assim, não. Cuidado, a pessoa puxa o leve, porque eu tenho que jantar. Não. É você chegar lá, comer até não aguentar mais. Se usa assim,
vai ter que soltar o cinto, não soltar o botãozinho da calça. Entendeu? Ele está falando aqui, ó. E deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao próprio das nações. É vergonha, vexame, humilhação, que às vezes a pessoa trabalha por toda humilhação, tanta luta. Às vezes tem pessoas aí, como já aconteceu, a pessoa às vezes está desempregada, já aconteceu comigo, meu marido. Está desempregada, tem que pedir emprestado, aí a pessoa às vezes não é aquela pessoa que legal, a gente humilha, só porque você vai usar o cartão dela, porque eu só tenho o dinheiro emprestado, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, não vos entregarei mais o opróbrio das nações. Porque é chato isso, né? A pessoa vai deixar você fazer uma compra no cartão doméstico, né? Está passando por um difícil. Já aconteceu isso comigo. Eu já escutei muita humilhação por precisar de dinheiro, criança, não tinha, roubar, não tinha como. Eu peguei emprestado para roubar, mas eu ouvi muita humilhação. Entendeu? É melhor quando Deus te dá uma oportunidade de você ganhar seu próprio pãozinho. Aí você come o seu pão, sozinho no seu trabalho, a bênção que Deus te deu, pronto, é seu, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. E não vos entregarei mais o opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. É o diabo que te perturbando na vida da tua casa. Deus quer lançar isso para lá. Gente, você acha que é vontade de Deus? Presta atenção. Você acha que é vontade de Deus o diabo está dentro da tua casa te perturbando? A palavra de Deus diz o seguinte: que Deus abençoará a terra dos justos. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis dessa terra. Deus quer que você tenha sossego. Pai, Ele quer tirar o demônio dentro da sua casa. Você tem que aprender. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu cachorro, ele não tem esse direito, pessoal. Pessoal, aprenda uma coisa: você é uma autoridade sobre eles. Se você aceitar, ele fica, mas você não tem. Eu não aceito. Mano de coração, eu não aceito. Eu percebo que o diabo está dentro de casa, eu procuro um lugar. Não, aqui não. Aqui não. Aqui é casa do justo. Está escrito que o Senhor abençoará a casa do justo. Aqui não é o seu lugar, aqui é a minha casa. Eu não aceito você aqui, nem no meio da minha família. Você vai ter que sair. Em nome de Jesus Cristo. Eu exijo aquele mal, convido a Jesus, daqui a pouco não para dentro de casa. Você não falou, não, está cantando. É Deus quer que você vive assim. Ele quer mandar para longe de você esse demônio que está perturbando o juízo todo dia. Gente, Deus te chamou para paz. Você tem direito disso. Você tem que entender isso. Deus chamou você para o sofrimento. Se você não entender, você não vai saber usar o poder de Deus como se deve usar. E ele fica. O diabo fica, mas ele fica. Não é porque você é um pecador sujo, Deus não quer nem saber de você. Nem isso não. É porque simplesmente você não está sabendo usar a ferramenta que Deus te deu só isso. Entendeu? Ou você não está conhecendo o seu direito. A Bíblia diz que meu povo foi destruído por quê? Ele poderia falar, meu povo foi destruído por causa dos pecados, mas não foi escrito por falta de conhecimento. Você, por não entender a verdade, você não exige que o mal saia. Você não tem que pedir o diabo para sair, ou você ordenou, sai em nome de Jesus. Igual aquela música da Sandy Júnior, né? Eu não saio, não. Você aceita aquilo ali, gente? Não. O demônio não é você não quer sair. Eu aprendi na igreja que eu tenho poder sobre você. Você vai soltar o meu marido, sim, eu estou mandando você soltar, em nome de Jesus. Tu vai soltar a minha esposa, tu vai soltar o meu filho. E isso não é pedido, não.
entendeu? Ainda bem que ela não entendeu que eu sou obrigada a sair, que é só assim eu fico. Você tá entendendo? Aí daí tem um negócio, ela soubesse, se ela quisesse ver, eu ia ter que sair. Ou ele, entendeu? Ele fica feliz que você não entender a palavra. Então, se você entender, Deus não chamou você para você comer. Você é muito burro, você que não está vendo que ele tem outro. Ah lá, todo dia cansado. Ah, vai você. Cansado, né? Sim. Onde você está hoje, inclusive, pronto? Já. Entendeu? Amarra esse troço, manda esse embora. Eu assomo o coração do meu filho, da minha filha. Demora, eu não quero saber, eu não vou falar nada com ele. Eu estou mandando você sair, tu vai sair. Eu sei que é você. Não. A mãe mandou a mulher aqui limpar a casa. Viu essa reportagem? A mãe pediu a menina para limpar a casa, a menina não quis limpar a casa. Ela deu uma surra na menina, a menina foi parar toda uma surra. Aí mostrou a menina toda engessada no hospital e a mãe presa. E a casa suja. E a casa suja. Porque uma no hospital, outra na cadeia e vai limpar a casa. Gente. Entendeu? Tem que pensar aqui. Então ele diz aqui, vamos lá. Ele está dizendo assim, ó. E aquele que é do norte, farei partir para o norte. Aí você vai, barra o demônio, manda embora. Em seguida você lembra a Deus, fala, Senhor, gente, eu estou ensinando vocês uma coisa que eu. Deixa eu te explicar. Você vai lá, orou, amarrou o demônio, Senhor. O Senhor que convence o homem, o seu Espírito Santo, do pecado, do juízo, da justiça, vai lá e convence o meu filho, a minha filha, que eles estão errados. Coloca lá neles um temor, uma santidade, uma obediência, um respeito comigo, como mãe, como pai. Porque o Senhor que convence. Ele falou que a minha luta não é carne e sangue, irmão. Isso é uma nada. Você vai ter filho muito dedicado, muito carinhoso a você. Você tem que orar. Sabe aquele filho duro de coração que você vê que parece que ele nem te ama? Você já orou a Deus? Eu peço a Deus, Senhor, me ensina a amar meus filhos. E põe no coração dos meus filhos um amor, um carinho, filho. Porque o diabo escolheu o amor, sabe? Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Eu oro assim. Eu oro assim. Se você não orar, já entra, a pessoa fica dura, não consegue amar ninguém. O coração da pessoa endurece na pedra. Você tem que pedir a Deus, se essa pessoa me amar, obedecer a sua mãe, o seu pai. Gente, não tem como Deus não te entender, ele entende. E logo em seguida vai sempre com fé, mostrando para ele que você está crendo. O Senhor falou que a minha luta não é carne e sangue. Então a pessoa não pediu o Senhor marido, entendeu? Abre os olhos dele, mostra que aquilo que está fazendo está errado, ensina a ser carinhoso comigo, carinhosa, vice-versa. Isso é a pessoa, o Senhor orou, Deus falou a pessoa. Agora, Pai, o Senhor falou que a minha luta não é carne e sangue, eu vou usar o poder que o Senhor me deu. Aí você luta com Deus, irmão, não tem como o diabo sair. Mas só mesmo assim ele insistir, aí você faz o jejum, aí acabou. Aí acabou, não dá mais para ele. Resistir o diabo e ele nos tirar de nós. É assim que a gente pensa. Agora você, pelos cantinhos, com olhos de telescópio. Meu Deus, não, seu irmão, não funciona. Você tem que se levantar e usar o poder de Deus. Glória a Deus. Entender a linguagem de Deus. Crer. Se crer, esperar a glória de Deus. Você tem que crer na mudança daquela pessoa. Você tem que crer naquele milagre, naquela prosperidade, naquela porta de emprego, naquele pagamento daquela dívida. Você tem que crer. Glória a Deus. Aí ele está
vós, e lançá-lo-ei na terra seca e deserta. A sua frente para o mar, na terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque eles fez grandes coisas. Sabe o que é isso? Demônio. Deus já vai lançar para longe da sua vida, porque ele te fez mal. Deus quer tirar isso. Glória a Deus, a sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua prosperidade. Deus quer tirar isso da sua fé, dos seus planos, dos seus sonhos. Aí ele diz, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te. Não é isso que ele está falando? Não é que você está triste, né? Fica triste, chora bastante. Se chorar bastante, você vai receber esse milagre. Não é isso que ele está falando. Ó, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverterão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira dará a sua força. Por quê? Porque fala até, né, que a figueira não é tão boa, né? Ainda que a figueira não floresça assim, não. Todavia, orarei. Por quê? É uma coisa que você não tem nada. Você está, pastor, não entra nada. O negócio está seco, está deserto. Mas ele está falando. A figueira vai dar os seus frutos. Sabe o que é isso? É uma promessa de prosperidade. Você vai prosperar. Você vai dar uma volta por cima. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui. E a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele nos dará ensinador de justiça, que é o ensinador da palavra. E fará descer a chuva, Debóia e a Seródia, e no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, de óleo, e restituídos em os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela lacusta, e pelo pulgão, e a oruga. O meu grande exército me enviei contra. Sabe aquilo tudo que o diabo foi tirando? Tirou sua prosperidade, tirou suas condições de pagar suas dívidas, tirou sua paz, tirou seu emprego, tirou seu sossego. Aí ele está falando. E ele está dizendo o quê? Vamos lá. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Então ele está falando o quê? Que o povo ia se alegrar, ia comer fartamente, ia louvar o Senhor, não é isso? Porque Deus quer que você viva assim. Você coma bem, você faça lá aquele dia que você gosta, você louva o Senhor, agradecendo a Deus pela saúde, pela paz. Gente, Deus não chamou ninguém para sofrer. Tem que entender isso. Pastor, o que está acontecendo? É feio. Não duvida de Deus, não deixa entrar em dúvida. Agora sim, a gente vai lá no Marcos para a gente encerrar. Glória a Deus. Deixa Deus te abençoar, não atrapalha Deus com dúvida, medo. Acho que não vai dar. Mas é muito difícil. Isso não muda mais.
versículo 14. Acharam? Olha só. O jovem lunático. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns dos escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada, e correndo para eles saudaram, e perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? E muita multidão respondendo lhe disse: Mestre, trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E eis que onde quer que o apanha, despedaçam e espuma e range os dentes, vai se secando. E eu disse ao teu discípulo que expulsasse não puderam. Esse menino, ele tinha um espírito que é mudo. Tem gente que tem um espírito brigão. Tem gente que tem um espírito da mentira, tem gente que tem um espírito do ódio. Aí ele está dizendo aqui, vai se secando. E ele respondendo, ele disse: ó geração incrédula. Ó, puxou a orelha deles, está vendo? Ó geração que não crê. Até quando estarei convosco? E até quando nós sofrereis aí? Jesus, o seu lado se está sofrendo. Se não manda o mal embora, você não crê. Aí ele diz assim, prossegue. E quando ele ouviu, logo o Espírito agitou com mansidão, com carinho, carinhosamente. Foi assim? Não. Logo é um carinho de Jesus, foi não? Olha o demônio quando bate o olho em você, como é que ele fica. Ali ele olhou para Jesus pessoalmente. Mas quando você vem para a igreja, você está recebendo a palavra. A palavra é o verbo. O verbo é Jesus. Então Jesus ele passa a morar dentro de você. Você entendeu? Quando você bate de frente com uma pessoa que dentro dela tem um demônio, estava no corpo daquele menino, bateu o olho em Jesus, ele agitou com violência. Não tem a pessoa do nada, você chega perto da pessoa, a pessoa fica violenta com você, te trata mal. Oi, pô, você viu a parte de dente que estava aqui? Aí, você não escutou a pessoa responder. Ei, pô, você viu? Que é porcaria, eu já disse que não vi porcaria de palha dele. Você está nervoso de bater por causa de uma palha dele, é porque o demônio já está ali, aqui batendo ele. Até a sua voz irrita o diabo. Lembra como Jesus foi expulsar aquele espírito endemoniado Gadareno? Lembra quando Jesus chegou perto dele? Quem que o demônio falou para ele? Eu juro que não me atormente. Aí Jesus não falou dele nada. Só chegou ali, quer dizer, só a presença de Jesus já atormentava. Mas quando você está e ele, quando viu o espírito, não disse que foi o menino que agitou, não, foi o espírito que estava nele, sim ou não? O espírito agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Esse aqui caía espumando, mas tem gente que fica brava, porque quer quebrar as coisas, coisa séria. Quer xingar, quer briga. Tem outros que demônio, a pessoa tem que se prostituir, não tem que dar um jeito, entendeu? O diabo entra ali. Aí ele está dizendo aqui, e perguntou o pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado na água, no fogo e na água para o destruir. É isso? Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e cada um de Jesus.
Senhor, eu creio, mas não é ainda do jeito que o Senhor quer. E tal. Gente, preste atenção, esse cara, ele pediu compaixão, ele pediu chorando. Jesus podia falar, não chora não precisa crer, não vai te dar um jeito. Não foi isso que Jesus falou. Tudo é possível. Então, não digo que você está passando uma coisa, e é pecado você chorar, não. Deus não quer ver você chorando pelo chão. Deus quer que você tome uma posição de crer. Viu o bichinho? Sai de perto, lá no quintal, no telhado, sei lá, você for no cantinho do quintal, quando vai sair da minha casa agora. Esse sal aí que vocês levam, gente, não é uma brincadeira, não. Pegar esse sal, eu já cansei de fazer isso sozinha com a Natasha. Lembra, Natasha, quando já uma pastor morre? A gente está morando lá pela libertação da família, né? Meu pai não era liberto. Às vezes eu pegava eu e Natasha, pegava o sal que a gente fosse lá no pastor morre, o óleo. Aí, mãe, vamos esperar todo mundo sair, né? Lembra disso? Aí todo mundo saiu de casa, passou uma Natasha, agora é a hora. A gente dava a mão, orava, pegava o sal, pegava o óleo, ungia a casa toda. A gente ia orando, profetizando, em nome de Jesus. Gente, daqui a pouco estava uma paz dentro de casa. Mas eu lá não tenho que pegar. Você pode fazer isso. Você com Jesus, você, o Pai, Filho e Espírito Santo, já está muito bem acompanhado. Senhor, em nome de Jesus, todo dia, espera a pessoa sair, mas joga mesmo sal dentro de casa, se queimou que está fazendo, eu meu marido ligar, vai ter que sair desse quarto, aí você joga lá embaixo da cama, gente, é sério, é guerra, pessoal. Você não faz nada, aí já não vai. Ele fica sentado na cama com você, irmão, esperando você chegar. É sério. Eu lembro que a minha mãe, quando ela estava internada, ela estava numa sala, porque foi na época de Covid, aquela sala vermelha, a sala de... Eles falavam da sala de... Assim, você está bem grave. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Toda vez que eu ia visitar minha mãe, na hora de entrar, o cara falava, espera só um pouquinho, tá? Não vai poder entrar agora não, daqui a pouco o corpo passando. Sério, eu aqui, aqueles corpos no saco preto passando. Toda vez que eu ia visitar minha mãe, irmão, quando eu olhava aquele saco preto assim. Quem era aquele saco preto? Se eu não estava vendo quem passar de lá. O pessoal fica com o coração. Outro dia saí por aí eu entrei lá, e aí a mãe estava no oxigênio, olhando essa coisa. Ela falou assim: eu não vou sair daqui não. Todo mundo que está aqui nessa sala está morrendo. Cada dia sai uma pessoa morta. Eu disse: não, a senhora vai sair. O versículo que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal me. E aí, sabe o que eu fiz? Eu vim para casa, orei aquela madrugada, peguei o sal, consagrei o sal, apresentei a Deus, Senhor, isso aqui é para o Senhor colocar o seu poder que destrói todo espírito da morte. O Senhor vai tirar minha mãe de lá e vai tirar aquelas pessoas que estão lá dentro. Fui lá visitar minha mãe. Gente, estamos diante de Deus, ela já estava lá, acho que ela foi um mês. Aí eu peguei, conversando com ela assim, eu peguei o sal, disfarcei com água do outro, joguei assim, dentro da sala. Eu disse: Senhor, isso aqui é para repreender o espírito da morte, se eu tirar a minha mãe daqui. No outro dia, quando eu cheguei lá, todo dia saiu de saco preto, O moço falou: Bianca, eu falei: não está aqui não. Eu falei: que isso? Ela estava aí ontem. Eu tomou um susto, né? Não, senhora, já fui na Deus, já deu, não está aqui. Não, mas e aí? Mas aí você procura informação, não sei o quê, porque nervosa, meu Deus, todo dizendo, eu até esqueci do salmo que eu vi. Aí quando eu fui lá na portaria lá, qual o nome dela? Está na sala de alta, tá? Preparação no outro dia. Mas você não faz nada, aí já não sai. Aquele bicho que está fazendo você brigar por
você casar, no meio do caminho você não sente mais nada, mas você é obrigado a carregar aquela cruz. É isso que Deus. Você está entendendo? Isso não é assim, gente. É o diabo. Você tem que orar a Deus. Senhor, eu quero olhar para o esposo, porque é ele que é meu marido. Eu posso desejar outra pessoa. Você tem que ser sincero, gente. Eu já passei por isso. Porque a época que eu me separei do meu marido, ele ficou 2 anos para lá, parecia que eu não gostava dele. E ele, sei lá, ele também estava meio esquisito por lá, entendeu? A gente não era mais a mesma coisa. Estava tentando aquela aqui. Eu até falei para o meu pastor, eu acho que eu não vou fazer meu marido, não. Eu falei, o amor não morre, ele esfria. O diabo fez isso, criou, você sentia, mas Deus pode aquecer isso de volta. Porque ele é seu marido. Deus não é Deus como você. Você vai orando a Deus, eu não vou orar a Deus. Pastor, mas até isso, se orar, eu tenho que orar, irmão. Eu tenho que fazer o quê? Vou largar meu marido e ficar dizendo, eu tenho que ser sincero comigo. Senhor, se é da sua vontade que eu amo o meu marido, o Senhor reacende lá o meu amor por ele. Quero olhar para ele como eu olhava antes. Sentia aquele carinho, aquele desejo que eu sentia por ele, ele comigo, que eu sou um Deus por ele. Não vai voltar assim, um estranho pro outro. Vai ficar muito estranho. Ele faz lá, faz cá. Entendeu? E eu não posso também gostar de outra pessoa, ele gostar de outra pessoa, a gente vai estar pecando. Eu orei isso a Deus, irmão. Você tem que ver como mudou o nosso relacionamento. O meu marido, quando ele foi embora, assim, quando Jesus recolheu ele, a gente estava vivendo como na lua de mel, sabia? Sério, aquele sentimento do começo do amor, aquela coisa pura, sabe? Aquilo voltou tudo de novo. Jesus falou, pode deixar que eu vou dar um jeitinho. Porque ele vai botar seu marido, a sua esposa. Mas se você deixar, o diabo escolhe isso. Daqui a pouco, lá vem ele. Não, lá vem ele, postanear, lá vem ele. Irmão, isso não é normal, isso é amor. É o seu marido, é a sua esposa. Seu marido postar em você, quem vai postar? Ou vice-versa. Não, sua mulher, a palavra até diz, né, que o marido ele tem que pagar, a mulher tem que ter benevolência da mesma sorte a mulher o marido. Sim ou não? Eu digo para você, ora. Olha, eu orei ali, eu não vou te falar não. Falei, Jesus, Senhor, me trouxe o meu amor de volta. Meu negócio ficou tão sério que ele foi embora e continua amor, amigo. Pensa direitinho, Senhor. Tudo que você pede a Deus, ele vai. Ele botou de uma tal maneira que agora vai ser a lei da morte. Olha, o negócio é sério. Entendeu? É assim que a gente vai, tem que orar. Aí ele está dizendo aqui, é amarrar o demônio, tá? Às vezes eu percebia, né? No momento da minha intimidade com o meu marido, às vezes umas coisinhas que eu via que não estava se batendo. Ah, peraí, vou disfarçar melhor com o banheiro ao Satanás, para sair do meu relacionamento com o meu marido. Em nome de Jesus, você está amarrado. Eu exijo que saia do meu quarto, da minha cama, do meu marido, do meu relacionamento. Gente, vou te falar um negócio para você. Muda tudo. Vocês vão se entender, vão ficar que nem o pardal, o pastor falou, que eu fiz passamento sobre menino, eu sou muito feliz, né? Não é periquito, será que um cuida do outro? Um cuidando do outro, acho que é periquito, não é? Ele ficar todo assim, ele fala, vai viver igual aqueles cavalos felizes da vida. Você entendeu? Você entendeu a linguagem de Deus, você repreende aquele mal, você muda aquele mal. É assim que a gente faz. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. E se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse, se tu podes crer, não é possível que crer. Tipo assim, a responsabilidade agora é sua. Eu posso. Eu posso fazer qualquer coisa. Se você pode crer, tudo é possível crer. Então já não está, pessoal, já não está mais dependendo de Deus. Ele está dependendo da gente. Ele já falou, agora eu tenho que crer. Tem que botar o poder de Deus em prática e é isso. Em ação. E ele diz, assim tu podes crer, tudo é possível que crer.
Deus, me ajuda a crer na libertação do meu marido, nisso que eu estou precisando. E aí ele disse, ó, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Ó, o espírito era mudo tem espírito que age com a pessoa, que a pessoa é surda. O espírito surdo, mas não é surdo de audição física. Sabe aquela pessoa que você já falou 10 vezes, a pessoa não parece que não falou nada? Parece que a pessoa não te ouve, não ouve ninguém. Isso é um espírito surdo que está na pessoa. Uma surdez espiritual, a pessoa não ouve ninguém. Deus não deixa ouvir ninguém. Jesus repreendeu o espírito mudo, surdo, sai dele. E o que aconteceu? E ele clamando e agitando com violência saiu. Agora eu vou te perguntar, como é que ele clamou, gente? O que é clamar? Gritar. Como é que ele gritou se ele era mudo? Tá vendo? O diabo sai, eu sou mudo, irmão. Ele era mudo, como é que ele gritou? O demônio saiu, o cara ouviu, aí passou a ouvir o pai dele direitinho, passou a ser obediente, voltou a falar. Não é aquela pessoa que tem um espírito surdo e mudo, é aquela pessoa que não quer nem falar com você, nem te ouvir. Irmão, não é só espiritual, não tem aquela pessoa que não quer falar com você, nem te ouvir. Não quer assunto com você, não fala nem ouve, porque o demônio está ali. Nem te ouve, nem fala com você. Manda o bicho embora. Em nome de Jesus, daqui a pouco a pessoa fala, saiu. É assim que ele vê. Então ele diz assim, saiu e ficou o menino morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntavam à parte, por que não podemos nós expulsar? E ele disse, esta casta não pode sair de coisa alguma, senão oração e jejum. Mas tem uma outra passagem dessa aqui, que Jesus falou para ele, por causa da nossa pequena, você tem que ter fé. Você tem que entender isso. O diabo só vai ficar no seu casamento, na sua prosperidade, na sua família, na sua vida, se você deixar, você que governa sobre ele. Você que governa sobre ele. Se você deixar, ele vai ficar no seu casamento. Se você não deixar, ele vai sair. Se você deixar ele vai ficar na sua esposa, no seu marido. Se você mandar sair sério, ele vai sair. Glória a Deus, se você crê, você tem que confiar no poder de transformação de Jesus, não é do seu. Quando você ora a Deus, aquilo que você ora, um dia eu preguei sobre isso, gente. Não dá nem mais tempo de pregar, porque agora está pouquinho. O Deus não mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos, o que ele fez? Vai lá, filho do homem, profetiza sobre esses ossos, para que vivam. Diga a esses ossos, criarei carne. O Ezequiel foi lá e profetizou exatamente como Deus falou. Nasceu pele, nasceu a carne, nasceu a pele, né? O osso, que um pouco cada osso, exatamente como ele falou. Então eu estava explicando o seguinte: se ele profetizasse tudo, né? Se põe de pé aí e tal, vocês viverão, porém carne de vós, botei meu espírito, vou botar um exemplo, mas se vai nascer carne, pele, o espírito vai vir e tal, tá entendendo? Então, ele aconteceu conforme Ezequiel profetizou certinho. Então, Deus, quando você for orar a Deus, você tem que orar com sabedoria, você tem que pedir a Deus os detalhes do que você quer. Quer ver você fazer o coração do meu filho, da minha filha, da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, sei lá,
aquela tática grosseira dele. Você tem que explicar a Deus o que você quer. Deus abre uma porta de emprego para mim, mas um emprego que eu consiga ter lá meu dinheirinho, consiga chegar cedo e tal, que seja uma bênção na minha vida. Você tem que explicar. Aí você dá uma porta de emprego. Eu mando você trabalhar lá no cemitério. Gente, Deus dá o que você quer. Aí eu estava explicando outro dia, você também tem que profetizar os detalhes como você quer o negócio. Você vai numa pizzaria. Existem pizzarias que eles não colocam catupiry. Eu não como orégano. Aí ele vai falar com você, mas o senhor viu, o senhor não falou, o senhor tinha avisado, a gente tinha tirado. Você tinha que ter especificado. Olha, por favor, sem orégano. Entendeu? Aí a pizza vem normal. Você, cadê o catupiry? Aí, senhor, mas não vem catupiry à parte. A senhora tinha que ter pedido. Você vai também, né? Você tinha que ter pedido, ó, quero um catupiry, por favor, com borda de catupiry, sem borda de catupiry. Ele vai vir do jeito que você pediu. Assim Deus. Uma vez o pastor Mauro falou que Jesus é como se fosse garçom nosso, sabia? Você está pedindo um negócio, ele vai trazer do jeito que você quer. Muda na marido, aí o cara muda de casa. O seu como assim, senhor? Você não falou para mudar o seu marido. Você não explicou se era mudar de bairro, de casa? Sim ou não? Você tem que explicar as coisas direito. Eu, quando oro a Deus, eu converso com Deus nos detalhes. Senhor, isso eu não queria. Tira isso, bota isso, acrescenta aquilo. Já viu aquele monte de seu pastel? Você vai lá, tira, bota o que você quer. É assim que ele tem que fazer. Você vai lá, Senhor, tira isso, bota aquilo. Você tem que explicar a Deus o que você quer da vida, gente. Então, uma hora você pega uma coisa, daqui a pouco você pega outra. Eu fico assim, então eu quero o que ele quer? Não entendi nada. Mas você não pediu um emprego? Mandei um emprego, mas lá. É assim que funciona. Eu, quando vou orar a Deus, até o que eu tenho que pagar, eu especifico direito. Senhor, me ajuda a pagar as dívidas. Aí você tem 10 dívidas, ele te ajuda a pagar os 3. Não falou disso, não falou o que é. Entendeu? Você vai lá, poxa, como você não pagar isso. O senhor falou que o senhor não baixou nada para pagar. E hoje 30 deve pagar um, daqui a pouco 30 deve pagar outro, daqui a pouco paga. Sim ou não? Gente, Deus, ele não é enrolado, ele é taxativo. Ele é muito inteligente, ele é sábio. Deus, ele te ouve, ele presta atenção em cada detalhe que você fala. Você tem que falar. Às vezes você está pedindo uma coisa, o seu coração está querendo outra. Você sabia disso? Às vezes você está pedindo uma coisa, mas seu coração está falando outra. Às vezes o cara não quer separar, mas não, Deus, eu vou acabar separando. Mas não é isso que ele quer. Deus sabe disso. Ele queria se entender com a esposa. Aí Deus não dá nem confiança nesse pedido, né? Você está falando uma coisa, eu estou vendo lá no coração, é outra coisa. Não. Sim ou não? Aí tem que ser desse jeito. Vamos orar então em nome de Jesus? Pessoal, vamos pegar água, sabonete, sal. Vamos orar, mandar o mal embora. E quem trouxe aí dízimo, oferta, pode ficar à vontade. Quem não trouxe, vem aqui pegar água, sabonete, sal, para a gente ficar pensando. Glória a Deus. Se a gente ouvir, a gente vence, pessoal. Não tem como não vencer. É impossível perder batalha com Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, vamos para gravar. Não vou te no celular. Eu estou profetizando que eu nem vou ligar para lá amanhã. De hoje para amanhã eu vou ligar pelo amor de Jesus. O Santo vai lá, madrugada. O Santo vai lá para uma visitinha lá de madrugada. E glória a Deus. É assim que a gente faz. Nós olhos, nós trabalhamos. Nós olhos, nós trabalhamos.
confiar aqui o seu recado, a sua palavra. Agora, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos o poder e a autoridade que o Senhor nos deu sobre os principados, sobre as potestades, sobre os príncipes das trevas, sobre as hostes espirituais dos lugares celestiais. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando e paralisando as tuas ações e exijo que saia agora do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da paz desse povo, da casa desse povo, em nome de Jesus. E demônio, em nome de Jesus, que eu estou ordenando que você saia agora com todo o seu mal. Você vai levar a sua doença, você vai levar as suas dores. Ô Satanás, você que faz o casal brigar, você que faz o tomar nojo do outro, que joga o outro dentro de casa. Em nome de Jesus, eu sei que você está me ouvindo, chorar aí na cachorra, sai da vida do casal agora. Em nome de Jesus, sai do quarto onde eles dormem. Sai da cama dele, chorar ali, você que fica sentado ali, Satanás, esperando o casal chegar ali para fazer os dois brigar, para jogar um contra o outro, brigar. Demônio, sai do quarto, sai da cama, sai da sala, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Sai agora da casa dessas pessoas. Somos filhos, são mentirosos. Pai da mentira, enganador. Nossos filhos são herança do Senhor, demônio. Sai do filho, sai da filha. Sai dos pais, sai da família. Sai da prosperidade. Você que está amarrando, segurando a prosperidade dessa pessoa, vai embora. Sai agora. Em nome de Jesus, sai da fé dessa pessoa. Todo espírito da dúvida, do medo, da incredulidade, o espírito do AVC, do infarto, da doença, o espírito da pressão alta, o espírito do terror, o espírito dos vícios, o espírito da prostituição. Demônio, sai agora. O demônio da mentira, você que faz a pessoa mentir. Demônio, sai do coração da pessoa em nome de Jesus, vai embora. Eu estou amarrando você agora, espírito do ódio, da mágoa. Demônio, pega tudo que é teu, começa a sair agora. Eu estou amarrando, eu estou paralisando as tuas ações. Eu estou exigindo, eu estou mandando você sair em nome de Jesus Cristo. Você vai sair, vai embora. Em nome de Jesus. Sai com as suas dores, tudo que é seu. Eu exijo uma retirada em nome de Jesus, Pai. Eu estou pedindo, Senhor, o Senhor disse que todo aquele que pede recebe, justamente desse povo. Que eles tenham paz, que eles tenham sossego, Pai. E quando eles chegarem em casa, eu já estou pedindo desde já, Senhor, que os anjos do Senhor agora na casa dessas pessoas, nos quartos dos casais, e que o Senhor não deixe o demônio, o espírito maligno entrar na porta para dentro. Em nome de Jesus. E quando esse pessoal chegar em casa, o casal, eles vão ter paz. A família vai ter paz, o filho vai ter paz. Que toda perturbação saia. E o Senhor acampa os seus anjos na casa dessa pessoa, que vai ser um cantinho de paz. A porta da prosperidade se abre, que essas pessoas tenham saúde, sossego, sejam muito felizes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. E eu estou abençoando cada um deles, para que o mesmo poder, a autoridade, a unção que o Senhor
colocou sobre mim, coloque sobre a vida de cada um deles. Para que cada uma dessas pessoas, quando abrir a boca e falar com Deus entrega, ele saia, ele entenda a autoridade que foi dada e pega as trouxas dele e vai embora. Em nome de Jesus. E Pai, eu estou consagrando essa água, esse sabonete, esse sal, essas peças de roupa, essas pessoas aqui dos cadernos de oração, das fotografias. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou consagrando, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor põe seu poder de cura, de transformação, de libertação. Toda pessoa que usar essa água, essa peça de roupa, todos vão ser curados em nome de Jesus, que der para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Pessoal, saia do capricho, agradecendo agora a Jesus, crendo no que foi feito, no poder de Deus. Sim ou não, pessoal? E vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. É isso. Glória a Deus. E Deus proverá na internet aí para estar gravando tudo direitinho em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe todo o pessoal que fez. Gente, eu esqueci de dar um aviso. Pessoal, só um minutinho só, porque eu esqueci de avisar que o valor do conserto das portas já foi arrecadado, tá, pessoal? Glória a Deus, eu só ainda não chamei o rapaz, porque eu estou numa correria resolvendo os negócios meu lá, e eu tenho que ter tempo de vir aqui na igreja, atender o rapaz, conversar com ele, mas logo a gente está para resolver isso aí, tá? Mas já foi arrecadado já. Logo as portas vai estar dinheiro para a glória de Deus. Amém? Obrigada aí, pessoal, que ajudou, tá?